Vamos lá, pessoal. No vídeo passado a gente discutiu e construiu um raciocínio juntos aqui de como solucionar esse exercício 6, né? O exercício 6, só para recapitular um pouco, você precisava ler uma sequência de 5 números inteiros e ao final dizer na saída se essa sequência possui ou não elementos repetidos. Pode ser 1, 2, né? Quantos elementos repetidos possíveis, né? Então, a gente construiu um raciocínio, lembrando que não é um único, né, uma única solução, e a gente vai tentar implementar aqui, né? Nesse raciocínio dizia assim, depois que eu li essa sequência, né, guardei num vetor, eu vou percorrer a minha sequência, onde para cada elemento, por exemplo, o S0, eu vou percorrer todo o meu vetor, contando quantas vezes que o elemento que está no índice 0 aparece. Então, no caso aqui, o S0, eu vou percorrer todo o meu vetor, de 0 até 4, índices 0 até 4, buscando quantas vezes o 6 aparece no vetor. Depois eu faço isso para o S1, percorro todo o meu vetor, buscando quantas vezes o elemento 2 aparece no meu vetor. Faço isso para todas as posições, né? Se em alguma desses elementos o número de ocorrências desse elemento no vetor for maior do que 1, significa que o elemento que eu busquei naquele momento aparece mais de uma vez no vetor, ou seja, a sequência possui elementos repetidos. Agora, se eu fiz todo esse processo para todos os elementos do meu vetor, e em nenhum momento eu atingi essa condição de ser maior do que 1, né? Eu contei todos os elementos. E para cada contagem, o número de ocorrências foi sempre igual a 1 para todos os elementos, né? Então significa que a sequência não possui elementos repetidos. Então, mais ou menos essa é a ideia que eu vou tentar construir aqui utilizando o Portugal Studio. Tá? Deixa eu diminuir aqui um pouco a tela para facilitar para melhorar aqui na escrita. Então vamos lá. Vou precisar de variáveis do tipo inteiro, né? O meu vetor S de tamanho 5, o I para percorrer o vetor. Eu vou utilizar uma variável chamada elemento, outra variável chamada repetidos. Repetidos inicialmente vai conter o valor 0, tá bom? Depois a gente já vai entender o porquê dessa variável. E uma variável para eu contar quantas vezes cada elemento vai aparecer no vetor, né? Então vamos lá. Primeiro eu preciso ler a sequência e guardar no vetor. Então escreva informe 5 positivos, né? Porque no enunciado disse isso. Leia não, né? Para I de 0, I menor ou igual a 4, né? I de 0 até 4, passo 1, faça, certo? Leia S na posição I, tudo bem? Feita a leitura, agora eu preciso percorrer o meu S, né? Eu preciso percorrer o meu vetor. Então, de novo, para I de 0 até 4, passo 1, faça. Por que esse percurso do vetor não poderia ter sido aqui? Ora, porque aqui eu não conseguiria fazer essa contabilização no meu vetor todo, porque necessariamente eu poderia não ter o meu vetor por completo aqui. Por exemplo, imagina que eu estou no S0, no I0, né? Significa que eu estou lendo o primeiro elemento da sequência. Então, eu não posso percorrer todo o meu vetor quando eu estou no S0 ainda, porque eu não tenho os demais elementos, né? Então, por isso que eu preciso ler todo mundo antes, para depois fazer esse percurso. Tá? Então,
A ideia é que eu vou utilizar o i para percorrer os índices do meu vetor, né? E aí, para cada elemento de S, né, eu preciso contar quantas vezes esse elemento aparece. Então, eu vou dizer assim, elemento é o elemento naquele momento, né, em questão. Recebe o SI, certo? Aí, agora é assim, eu fiz uma cópia aqui, né? Eu preciso contar quantas vezes esse elemento aparece no meu vetor todo. Para eu contar quantas vezes esse elemento aparece no meu vetor todo, eu preciso colocar assim, contador recebe 0, né? E agora eu preciso percorrer novamente o meu vetor para buscar esse elemento, né? Para eu contar quantas vezes esse elemento aparece no vetor. Então eu vou colocar assim, eu não posso utilizar o i aqui, por quê? Não posso fazer isso, né? Por que eu não posso no formato que está? Porque o i ele já está sendo utilizado nesse para mais externo, vamos dizer assim. Tá vendo que esse para da linha 13, 15, ele está dentro desse para. É um para dentro de outro para, né? Então, como eu estou utilizando o i já para controlar essa parte aqui, ó, eu não posso utilizar o i aqui também, tá? Porque senão eu posso ter problemas. Por exemplo, imagina aqui, né, o i é o único, né? Eu não consigo colocar, colocando aqui do lado esquerdo, tá? Duas variáveis. Ah, esse i que está em azul é o i do primeiro para ali do mais externo, e esse outro i é o i do para que está mais interno. Não consigo. O meu algoritmo, o computador, não vai conseguir distinguir qual dos dois que eu estou fazendo referência. Então, como eu não consigo fazer isso, eu posso ter um problema, porque uma hora o meu i vai estar valendo 0 para o para mais externo. E aí dentro desse para, eu vou ter que modificar esse meu i, né? Eu vou ter que modificar esse meu i, porque o que eu estou tentando fazer na linha 13 é percorrer todo o meu vetor. Então, uma hora meu i vai valer 0, 1, 2, 3, até o 4. Tá? Então, quando eu sair desse para, meu i vai estar valendo 5. E aí aqui eu posso ter problemas. Tá? Quando meu i vale 5, quando eu saio daqui, esse para não vai ser mais executado porque o i foi modificado. Tá? Então, se você tiver dúvida ainda, talvez eu sugiro que você tente fazer uma solução passo a passo para entender e compreender um pouco melhor essa manipulação, essa modificação dos valores, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Como então eu preciso de uma outra variável para controlar esse para interno, eu vou utilizar um carinha chamado J, tá? Então, o para externo, eu vou utilizar o i para controlar os índices, e o para interno eu vou utilizar um j. Tá? O j vai ter a mesma função do i, só que agora eu vou ter duas coisas diferentes. Eu vou ter uma variável i para controlar o para externo e uma variável j para controlar esse para interno. Uma coisa não vai ter nada a ver com a outra. A única coisa similar, né? A única similaridade entre essas duas variáveis é que elas vão, de certa forma, manipular o mesmo vetor. Manipular em que sentido? Aqui dentro desse para, eu preciso... O que vai acontecer, né? Eu já tenho o elemento em questão. Meu contador está em 0. Então, eu preciso percorrer o meu vetor aqui dentro, buscando por esse elemento. Então, eu vou dizer assim, se o elemento do vetor S na posição J for igual ao elemento, a variável elemento, né? Ao conteúdo da variável elemento, né? Se isso acontecer, significa que esse elemento que nesse momento é o SI, né? Esse elemento, ele aparece no vetor nessa posição. Qual posição? De 0 até 4, é uma delas. Eu vou percorrer
todas as posições do meu vetor, né? Então, se isso acontecer em alguma posição, algum índice, esse mesmo elemento está aqui, tá? Então, se isso acontecer, contador recebe contador mais 1. A gente concluiu aqui no raciocínio anterior que pelo menos 1 tem que ter nesse contador, né? Então, se meu contador está em 0, pelo menos uma vez essa condição vai ser verdadeira, que é quando, por exemplo, eu estou no S0. Eu vou percorrer aqui o meu vetor de 0 até 4, né? Buscando pelo S0. Então, quando eu estou no S0 e aqui eu estou também no S0, eu vou comparar o S0 com o S0, né? O elemento 6 é igual ao S na posição 0, então recebe conte mais 1. Então, pelo menos uma vez essa condição vai ser executada, tá? Não tem risco dessa condição nunca ser executada e meu contador ser 0. Meu contador vai ser pelo menos 1 ou maior que 1, tá? Beleza? Então aqui vai funcionar assim. Tá? E se esse elemento for diferente do elemento que eu estou buscando aqui no vetor? Não tem problema, não tem problema, tá? Não tem problema, tá bom? Agora, depois que eu percorri todo o meu vetor, o que eu preciso verificar? O meu contador, né? Então eu percorro todo o meu vetor para contar quantas vezes esse elemento aparece no vetor. Depois que eu percorri todo o meu vetor, o que eu faço? Verifico o contador. Se o meu contador for maior do que 1, significa que esse elemento SI que eu busquei, que eu acabei de buscar no vetor, ele aparece mais de uma vez na sequência, tá? Então, se esse contador, depois que eu percorri todo o meu vetor contando, for maior do que 1, significa que esse elemento, que no caso é o SI, né? Eu coloquei aqui só para a gente ter distinção, para não ter confusão dos índices, tá? Significa que esse elemento aparece mais de uma vez no meu vetor, tá? Então, eu vou colocar assim, repetidos recebe 1. E se o meu contador for igual a 1? Tudo bem, eu continuo, sigo a minha vida, né? Beleza? A ideia dessa variável repetidos é assim. Inicialmente, antes de mais nada, repetidos contém 0. Quando que eu vou modificar essa variável? Quando eu achar algum elemento cujo número de ocorrências dele no vetor é maior do que 1. Porque, veja, basta que um desses elementos apareça mais de uma vez no vetor para eu colocar na saída assim, né? A sequência possui elementos repetidos, certo? Se eu percorri todo mundo e em nenhuma dessas vezes o número de ocorrências desses elementos foi maior do que 1, então significa que a minha variável repetidos vai continuar com 0 e, portanto, a sequência também não possui elementos repetidos. Tá? A ideia é mais ou menos essa. Então eu coloco aqui depois do para, né? Depois que eu percorri todos os elementos e para cada elemento eu contei quantas vezes ele aparecia no vetor, aí sim, ó, veja que o fim para tá aqui, ó, tá? Nessa linha 22. Eu estou colocando essa condição depois do para, tá? Se o conteúdo da variável repetidos for igual a 0, significa que a sequência não possui elementos repetidos. Beleza? Se não, ou seja, se repetidos for igual a 1, significa que pelo menos uma vez, alguma vez, né? Pelo menos alguma vez essa condição foi satisfeita. O que precisou acontecer para essa condição ser satisfeita? Ora, algum elemento, eu percorri todo o meu vetor e
o número de ocorrências desse elemento for maior do que 1. Ou seja, esse elemento apareceu mais de uma vez no meu vetor, certo? Escreva a sequência beleza? Então é isso, pessoal. Eu sei que essa sacada, lógico, né, assim, um pouco complicada, né? Um para dentro de outro. Eu consigo fazer tudo isso com o enquanto? Consigo, né? Tudo que eu consigo fazer com o para eu resolvo com o enquanto, né? Mas assim, o que é importante vocês perceberem, é compreenderem, né? Que tudo isso aqui, tudo que está aqui, ó, faz parte desse para mais externo, tá? Então, é literalmente o que eu quis explicitar aqui, ó. Para cada elemento de S, é por isso que eu utilizei assim, elemento recebe SI. Para cada elemento, para cada SI, eu vou percorrer o meu vetor buscando por esse SI naquele momento. Se você executar linha por linha disso aqui, você vai ver que o índice I ele vai caminhar bem menos do que o índice J. O índice J ele vai ir de 0 até 4 várias vezes, tá? Enquanto que o índice I ele vai de 0 até 4 numa vez só. Tá? Então, assim, quando o índice I estiver em 0, o meu J ele vai percorrer de 0 até 4. Quando o índice I estiver em 1, o meu J vai percorrer de 0 até 4. Quando o índice I estiver em 2, o J vai percorrer de 0 até 4. Então, o J vai andar, vai caminhar bem mais para frente e para trás, né, do que o I. Então, talvez assim, a execução passo a passo disso aqui seja importante para você tentar assimilar essa ideia. Beleza? Então, pessoal, falou!